Deus amado, Pai querido e santo, eis-me aqui diante da Tua palavra, meu Pai, diante do meu coração, que quero ouvir o Senhor falar, que Ele, Pai, se encheu do Teu Espírito Santo, para que aqui eu viesse, meu Pai, expor a Tua palavra em espírito e verdade, como o Senhor ensinara a todos nós. Já fomos ensinados pelo Espírito Santo, temos apenas que ler, entender, receber e trazer para hoje, no século XXI, que o Senhor falou através da Tua palavra. Jamais te deixo, jamais te abandono. Hebreus 13, do 1 ao 5, entendemos. E 13, 9, existe hoje no século XXI doutrinas várias e estranhas, que pessoas vão para lá e não sabem depois como sair, como eu saí um dia, Pai. O Senhor me chamou para fora da congregação para que eu viesse entender do Senhor para comigo a salvação individual que eu recebi do Senhor. Em espírito e verdade, como o Senhor falou para aquela mulher samaritana. João capítulo 4, 23. O Senhor falou, ainda num corpo de carne, mulher. O meu Pai procura aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aqui. Deus e eu e Deus, o Espírito Santo aqui, me ensinando o que ele falou. Ele foi bem claro, escreveu ali, através de um chamado que Paulo teve. Ele disse que a nossa casa é casa espiritual. Capítulo 9, versículo 24, o Senhor falou que não habitaria em santuário feito de mãos humanas, para habitar dentro de nós hoje, para que nós tivéssemos, ó Pai, o discernimento da Tua palavra, porque o Senhor nos deu a sua mente de Cristo. Capítulo 2, 1 Coríntios 2,16, e aqui está a sua mente coligada com a minha mente, para que eu entendesse esse mistério que estava oculto e agora no meu coração, para que eu separe a lei de Moisés e traga aqui a graça de Deus, onde aqui tudo já aconteceu. O Senhor me livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, para que eu viesse aqui e aqui contasse esse mistério dentro de mim, do meu coração, porque eu fui chamado pelo Senhor. Eu te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar, saber que você é perfeito e bom perfume de Deus, abençoado, amado, eleito e escolhido, e que fazemos parte de um corpo só. Igreja é um corpo só. Por isso ele é o pastor da igreja. Hoje ele é o pastor da igreja. João, capítulo 10, 16. Um pastor e um rebanho. Só que hoje, pós-cruz, você é filho, você é herdeiro. Você é um predestinado, um eleito que Deus te chamou para essa graça maravilhosa. Então aqui estamos para entender. 2 de Pedro 2, do 24 em diante, ali está. Ele levou sobre o madeiro as dores e a enfermidade daquele povo que lá havia, para que aqui você nascesse já sarado aqui, com esse entendimento. Porque ele falou: bispo e pastor da nossa alma. Então aqui nossa alma está ancorada em Jesus Cristo, para estar seguro, tranquilo e sem temor do mal. 1 de Pedro 2,24 diante, ou 2 de Pedro, está ali. Nós vamos ler e entender, como eu já li e entendi. Você lê e entenda. Então estava para vir e lá ele veio. Porque o juízo começaria pela casa de Deus. Está ali, 1 de Pedro 4,17, ou 2 de Pedro 4,7, está ali anunciando a vinda dele, como Paulo falou. 10 de Hebreus 36 ao 39, aquele que vem virá não tardará, veio lá no século I. Estamos no século XXI, aqui a graça nos basta. Então veja só a polêmica hoje. Quando eu fui para a igreja em 1995, tá? Quando aqui nós falamos, Jesus veio em 70 DC, primeiro século, estamos no século XXI, então, em 1995 eu recebi essa palavra aqui, né? Mas antes de entrar aqui, eu passei pela lei de Moisés para conhecer o pecado, para que depois o pecado fosse tirado.
Porque eu tinha uma paixão por um clube de futebol, já falei isso aqui várias vezes, né? E eu me doava por ele. Então eu me entreguei a Jesus, aceitei Jesus, né? Fui tomando Santa Ceia, passei pelas águas. Todo o ritual judaico eu fiz, sem entendimento, tá? Eu não sou descontente porque eu fiz, não. Fui dizimista há 15 anos, tomei vários anos Santa Ceia, e aqui eu estou para expor a verdade. Então eu participava de orações, né? Ficava ali 40 minutos orando de joelho, tá? Porque eu queria esquecer o futebol, esquecer essa paixão que mata, tá? Então o que acontece? Quando terminava a oração, tinha umas conversas lá na porta, vários irmãos ali conversando, e sobre futebol. Eu falei, meu Deus, eu vim para cá para esquecer o futebol, e como é que eu vou esquecer se aqui se conversa futebol? Aí, tá, eu continuei vários anos lá, mas depois, ouvindo uma mensagem, né, da graça de Deus pura, né, pura não era totalmente pura, porque quando eu fui para lá, eu ainda dava o dízimo como dinheiro. Mas agora, lendo tudo isso aqui, entendendo isso aqui, Deus me dando essa revelação, eu vi que dízimo nunca foi dinheiro e que parte judaica não é Santa Ceia, é a parte judaica. Jesus, quando celebra a Páscoa, Lucas capítulo 22, versículo 14. Antes do meu sofrimento. Depois para cá não tem sofrimento mais, porque você está com Cristo. Ele escolheu você e te colocou aqui na igreja dele, que é espiritual. Então, 14, Deuteronômio 22, o dízimo sempre foi alimento e era levado de ano a ano ao templo de Formosa, como explica, né? Malaquias 3, versículo 10, ali está. Levavam o dízimo à casa do tesouro, que era lá em Jerusalém. Só que hoje aqui, na graça, segundo Coríntios, diz, segundo Coríntios, né? Aqui na graça, segundo Coríntios 4, versículo 7, o tesouro foi colocado aqui dentro. Nós temos uma chave que nós não vemos, nós cremos. Então nós somos aqui livres com Deus. Então a polêmica hoje é sobre o jogo do Brasil. E está aí essa polêmica. O pastor não quer adiar o culto, né? Não quer, porque ali muitos deles são hipócritas, são religiosos. Então, o povo lá fora está feliz, está alegre, contente. Mas quando eu trago o povo para a igreja, o povo se entristece e fica ali, preso a uma doutrina que são de homens. Homens este que Deus não revelou a graça. Então, se você não for para o culto hoje, você é colocado de castigo. Já estão orando para que a Copa do Mundo acabe, porque o mundo está aí, secular, né? É o mundo, né, da transgressão. O religioso também, eles transgridem. Então, tanto quanto o outro transgride, né, aquilo que você já é livre aqui com Deus. Mas sem esse entendimento aqui, você fica lá. Hoje a Santa Ceia não pode faltar. Se faltar, você às vezes não toca o instrumento, você não participa de alguma coisa, é tirado de você, né, aquele posto de chefe da oração. Mesa de oração tem sempre um cabeça. Então, lá é igual a empresa. Você perde a chefia porque você deu um mau testemunho, você pisou na bola, como diz assim. Você sai de uma chefia e coloca um outro, porque você não pode errar. Lá fora você não pode errar, no mundo secular. E no religioso é a mesma coisa. Então, esse é o poder da questão. Então, hoje eu sou livre na minha casa para ver o que eu quiser. Hoje eu tenho uma conduta, uma postura, um bem-estar maravilhoso, onde Deus que me ensina. Meu filho, você pode assistir o futebol, mas não se exalte. Tranquilo, velho, nada conta. Isso não vai me influir em nada. Eu vou ver, vai sair gol, vai sair isso, aquilo, acabou. É como se fosse normal. É igual buscar Jesus. Ele está no meu coração, ele me ensina aqui. Por isso ele falou, eu vou ensinar do menor até o maior. Nos teus corações vou escrever as minhas leis. Dos teus pecados vou jogar fora. E vou usar de misericórdia com as suas iniquidades. Então, tudo isso aí que acontece, né? As pessoas não sabem que a obra da carne gera disciplina, né? Então, muitos são disciplinados no mundo secular e no religioso, porque o pastor gera ali uma disciplina para aquele que errou lá. Mas só que aqui, Deus é com você. Você sabe o caminho que você deve andar para falar com Deus, tempo e fora de tempo. Então, gera disciplina onde? No crente. Não separa o crente de Deus. Por quê? Ele falou, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:15. E Isaías 49:17, ele falou,
O teu nome eu coloquei aqui nas minhas mãos, para que você não venha se perder na religião, nem no mundo secular. Então aqui você é livre para fazer o que você quiser. Agora, nem tudo me é lícito. Me é lícito ir para uma festa julina ou junina, tanto dentro da igreja ou fora dela? Não. Se eu quiser ir, eu posso até ir. Eu sei como me conter, eu sei como me portar lá, por ter uma conduta, uma postura, um bem-estar de um cristão verdadeiro, ensinado por Deus aqui, na verdade. Então aqui eu quero falar aqui que Jesus já veio, está dentro de nós. E não vai vir se eu estiver no futebol vendo, não, ele já está aqui no meu coração. Então o povo evangélico, o pastor lá, que usa uma doutrina que é dele, é do homem, né? Ele acha que Jesus vai voltar, e o pessoal que está no futebol, que está nesse lugar assim, eles não vão para Cristo. E esse pessoal já são de Cristo. Aquele que entende que eu estou lendo aqui, ele já é de Cristo. Ele não precisa de um pastor, de um tutor, de um curador, porque a reforma já aconteceu. A palavra é viva e eficaz, ela já penetrou e dividiu alma, espírito e medula, e ela é apta ao meu coração, que é um coração de Deus. O Espírito Santo aqui está interessado com o coração de Deus, nessa terra aqui já. Uma terra que manda leite e mel, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vou. Como eu vivo já é um pedacinho do céu. Agora, a minha conduta por postura me leva a ter esse entendimento. Então, quando você lê a palavra, né, e você entende que para Jesus vir, Elias teria que vir primeiro. E aconteceu que ele veio primeiro, né? Então, Malaquias capítulo 4, versículo 5 está ali. Elias, o precursor. Ele teria que vir para abrir o caminho para Jesus passar, como abriu, né? 3,13 de Mateus, está ali. Ele passou pelas águas para que tudo viesse esclarecer para nós. Água do rio que ele passou lá, entrou, mas saiu logo. Não teve aquele lenga-lenga de ficar ali, né? Não. Ele entrou e saiu e foi para a cruz, e na cruz batizou você, batizou eu e trouxe vida à igreja. Aí sim, lá ficou o nosso velho homem. Eu passei pelas águas, passei, mas não ficou o velho homem lá. Por quê? Eu orava 40 minutos de joelho ali, e na porta depois da oração, conversa de futebol. Eu trabalhei com um padre que bebia, com um padre que fumava, e tem muito pastor também, meu amado irmão, que faz certa coisa errada e não são punidos porque você não sabe o que ele fez. Mas é Deus que está ali disciplinando ele, né? Muitos estão passando dor por disciplina, estão sendo açoitados, por quê? Cometeram algo errado e às vezes não tem mais volta, mas aqui não. Aqui ele voltou para ensinar a palavra dele, em espírito e em verdade. Então ali 3,13 de Mateus, né? Está escrito, ele passou pelas águas e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Hoje não é uma pomba, hoje é ele mesmo dentro de nós. Por isso, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Efésios capítulo 4, versículo 5, a fé aqui é de Deus. Então, pela fé, tudo você consegue. Pelo amor, tudo você conseguiu. E pelo perdão, Deus abriu o teu coração e te perdoou. Para que você entendesse aqui, né? Eu já falei, Malaquias capítulo 4, versículo 5, ali Elias está vindo, porque ele teria que vir primeiro. E aqui, Mateus, né? 17:9, a vinda de Elias. E descendo eles o monte, ordenaram-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Recitou. João capítulo 11, 25. Isso aqui é uma história. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estarei com ele. Vai estar aqui nesta manhã, nesse dia, 5 de julho de 2026, para ter o ensinamento dele para comigo. 10. Mas os discípulos o interrogaram, e sempre estão interrogando, como me interrogam hoje, os fariseus aqui nessa terra, aqui no século XXI. Irmão, quem é o teu pastor? Eu falei, o meu pastor é o Cristo. Ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Salmos 3:1. Ele me ungiu com a alegria, porque senão o pastor quer me ungir lá. Óleo que ele comprou no mercado, azeite, tudo isso aí é contaminado. Aqui não tem contaminação. Aqui tem o amor, tem o perdão, o amor de Deus no coração. Então, ele me ungiu óleo de alegria. Salmo 3, versículo 5. Já estou ungido por ele. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem? Pois os escribas, se necessário que Elias venha primeiro. Então eu sou a igreja, ele é meu pastor. Por isso o casamento aconteceu. Da cruz para cá, ele casou com a igreja. Os irmãos estão ainda com a noiva lá,
pagando um preço sem entender que o Pai mora dentro dele, dentro de mim, daquele que crê. Glória a Deus. 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, eu vos declaro que Elias já veio. Elias já veio. João já veio, Jesus já veio, então já veio. Já está aqui no meu coração. Então eu posso ficar tranquilo e sem temor do mal. Provérbio, capítulo 33. Porque eles pensam que o mundo vai acabar por causa do futebol, por causa da religião, disso, aquilo. Então, quando eu aqui falo facção, né? Eu falo um grupo de pessoas que se une para fazer alguma coisa em prol de ganhar alma para Jesus, ou discípulo. Não, as almas já estão ganhas para ele. Todo aquele que vir aqui e entender essa palavra aqui, ele foi salvo pela graça. Ele saiu da lei de Moisés e entrou na graça. Ele saiu do mundo secular e aqui está na graça. Só que quem é católico, quem é espírita, está lá, eles não passam para a graça direto. Por quê? Eles têm que passar um ritual judaico. Nas igrejas evangélicas, a maioria delas pentecostais. Então, uma irmã aqui no bairro que eu moro, eu preguei a graça para ela, ela não entendeu e disse que queria ser evangélica. Hoje, há um tempo atrás, ela estava na Assembleia de Deus. Porque ali a carne gosta de movimento, de rituais judaicos. Então, sem entendimento, ainda ficam na mão de tutores e curadores, porque a reforma aconteceu. Quando ele vai na cruz e traz o segundo homem, né? O segundo espírito, que é ele mesmo, que é o Cristo ressuscitado. Ele, como homem, passou lá, mas ele veio como espírito de verdade. Por isso a carne ficou com a minha lá, para que eu fosse hoje nova criatura e entendesse. João 3,5. Nascendo da água do Espírito, batimos 6,3, lá ficou o nosso velho homem, naquela cruz, para que você entendesse que lá ele levou as dores e enfermidade. O pastor quer tirar a tua dor, a tua enfermidade, mas ele não é médico. Médico dos médicos, foi o Cristo, que já nos livrou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição no lugar daqueles que estavam lá e trazendo bênção para nós, para que entendêssemos isso aqui, que eu estou lendo aqui agora. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos dele. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Para que se manifestou o filho do homem? Para destruir a obra do diabo. Está destruída, mas o pastor querendo aparecer, ele quer expulsar um demônio que não existe. É a carne, é o opositor, é o adjetivo. Aquele que futuca o crente. E muitos vão perder o cargo hoje na igreja, por quê? Vão assistir o futebol. Porque lá tem uma doutrina, lá tem uma regra, lá tem um mandato do pastor que induz ao erro e o irmão erra lá, por quê? Agora, eu sou a favor de que o irmão fique no culto na hora do jogo. Assim eu fazia lá. Hoje não, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou com Deus, livre com Deus, porque aqui Ele me dá as armas que eu preciso. A palavra do Espírito, o capacete da salvação, que é Efésios capítulo 6, do 10 em diante. A luta aqui, né, são os poderes desse mundo, de pastor e de político, mas aqui o poder é do Evangelho. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, o poder está no Evangelho. Você tem uma chave, você abriu o teu coração e Deus colocou dentro de você o amor e o perdão. Então, 13, então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Então, a vinda de João, né, e de Elias já estava acontecendo, e só que lá eles não sabiam de nada, e aqui o povo também não sabe. Então, por isso, meu amado irmão, Mateus, né? Aqui em Mateus 6,24, está tudo aqui, inserido aqui, e as pessoas ficam perdidas. Hoje é Santa Ceia. Santa Ceia, não. É parte judaica. Então, eles transgridem a lei, eles transgridem o mandamento de Deus, que não mandou fazer Santa Ceia. É parte judaica, só os judeus podiam participar disso. Êxodo, capítulo 12, 43. Essa é uma parte judaica, não estrangeiro comerá dela. Porque hoje nós somos um espírito aqui. Já temos o Cristo no nosso coração, porque Ele é o amor, Ele é o perdão. 24, 34 de Mateus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A geração de lá, de Paulo, de João, de Tomé, de Tiago lá. Por isso, Hebreus 10, 36, 19. Aquele que vem virá não tardará. Paulo já falara lá para eles lá. Por isso a promessa e a fé
estava vindo para eles. Hoje chegou para nós aqui. Romanos 4,14, transição da lei para a graça. Não é Mateus, não é Lucas, não é João. Aqui está acontecendo a tribulação, para que ele não fugisse para o monte. Para que não fugisse, eles tinham que sair da cidade para ir para o monte, porque lá eles tinham segurança. Hoje o mundo corre, mas não acaba. Eclesiastes 1,4 está ali. Geração vai, geração vem, até a fugir. Mas os pastores querendo dinheiro, né, para poder estar aí ricos, né, pela fé dos outros, eles induzem ao erro e diz que o mundo vai acabar. Vai acabar o nosso tempo aqui. Nesse século aqui acaba o meu, acaba o seu, e vem nossos filhos, nossos netos, e aqui estarão para pregar uma verdade e essa que liberta. O 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então lá eles não sabiam. Hoje aqui já foi revelado. Por isso João 14,1, não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, não teria dito, eu vou para o Pai. Ele foi para o Pai, rendeu o Espírito, disse, está consumado, e veio como de verdade, morar em cada coração, para nos esclarecer aqui. Tudo que acontece aí é fofoca, é polêmica, disse-me-disse, não tem uma verdade. Aqui não, conhecer a verdade e ela vos libertará. João 8,32, libertará dos dois mundos, do religioso e do secular, para que você fosse uma nova criatura, entendesse o mistério. 14 de João, versículo 18, eu não vos deixarei órfão, voltei para vós outros. Por isso que está lá Isaías 49, 17, ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Ele falou, eu jamais me esquecerei de você. Então, por causa de um futebol, ele vai te esquecer, vai te jogar no inferno? Não, abençoado. O pastor, sim. Ele vai orar contra você, ele vai contra você, porque você faltou o culto de Santa Ceia, você faltou o culto de doutrina, você faltou o culto no dia do jogo, que era o mesmo horário. Aí você vai ficar ali, muitas das vezes, com depressão, com solidão, sem saber o que fazer. Mas aqui não. Muitos naqueles dias ficaram sem saber o que fazer. Deus já falou, eu vou morar e moro hoje dentro de você. Na palma das minhas mãos, o teu nome eu escrevi, você que tanto me esperou. Nesta manhã você me encontrou dentro do coração. Então ele voltou. Está aqui dentro do coração. João 14, 28. Eu vou, mas eu volto. Ele falou, ainda há pouco não me vereis mais. E depois ver-me-eis. Depois da cruz, você vê ele aqui. Uma igreja e um pastor. Então, muitos pastores brigam, discutem, né, que não tem pastora para pregar a palavra hoje, porque não está escrito lá. Mas se você for ler direitinho, tudo na cruz terminou. Não tem pastora, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, hoje tem a bênção do Senhor. Quando você lê aqui a palavra, você é um profeta que profetizou, e aqui você leu, e a pessoa acordou do sono que ela estava, para entender onde é que está o amor, no coração dela. Alguns irmãos perguntam, irmão, onde é a igreja verdadeira? Eu falei, é o teu coração. Agora, tem que ter uma conduta, uma postura, um bem-estar, você tem que estar na posição de Cristo aqui. Agora, não ser hipócrita, não ser soberbo, não dizer, né, muitas coisas contra políticos, contra os políticos estão aí para quê? Para enganar. Não é verdade? Eles enganam, porque eles enganam, é a função deles. Mas quando um pastor se mete na política, ele passa a ser farinha do mesmo saco. Aí sim, temos que falar por quê. Pastor é pastor, político é político. Quando você se envolve lá, você começa a querer, você já engana sem estar lá. E ainda mais você estando lá, por quê? Você se misturou. Você não sabe onde está a verdade. Está no Evangelho da Graça. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. O poder está no Evangelho. Evangelho são boas novas, onde aqui Deus te abençoou, te predestinou, te colocou aqui já no reino do Filho do seu amor. Então não é um jogo de futebol que vai tirar a tua bênção. Ele falou, jamais te deixo. Acabou. Só que você não entrou aqui, você está na mão de um pastor, que ali induz ao erro. Quantas pessoas estão lá com o envelope na mão, né, dizendo que está adorando Deus, Espírito Santo? Não, não está, porque dízimo nunca foi dinheiro. Está ali por estar. Eles querem uma benção, eles querem colocar ali alguma coisa em relevo e coloca mesmo. Agora, só que aqui é espiritual. Aqui o amor
é maravilhoso. Por isso ele desceu do céu e deu vida à igreja. Ele foi bem claro. Eu não habito em santuário feito de mãos humanas. Atos, 17, 24 e 7, 49 falou: o céu, o trono é onde eu estou, mas os meus pés estão dos meus, mas a terra está dos meus pés. Então tudo aqui que eu olho aqui perante onde eu moro, olhos espirituais. A minha oração é para mim, para você, para aquele que é meu irmão, que eu creio que nesta manhã ele se levante, ele se erga e diga: Senhor, eis-me aqui nesta manhã, para que o Senhor fale comigo, mas em espírito e em verdade, onde aqui eu possa obedecer a tua palavra, não ao pastor segundo a carne, porque lá estão me enganando, estão me levando aquilo que é um erro. Aqui não. Aqui o Senhor me trouxe para o seu interior, que é o amor, que é o perdão, que é a paz no meu coração. Por isso o convite da graça. 1:19 de Isaías. Ali ele chamou, porque se você quiser e se você me ouvir, você come essa terra aqui, boca de Deus, onde que ele gravou as leis dele e disse: dos teus pecados não vou me lembrar mais. Por isso o juízo começou lá, pela casa de Deus, Jerusalém, que foi sitiada, e aqui você está na tua casa, no teu coração, com esse amor de Deus e esse perdão lindo e maravilhoso para com todo aquele que crê. Eu sei, meu Pai, que muitos não te entenderam lá, como aqui também não me entendem aqui, e não entenderam Paulo, e Paulo foi chamado de peste, Atos 24, 5, porque ele vinha pregando uma graça que liberava o povo para ser feliz com o Senhor aqui, para não passar por tribulação, para não passar humilhação, como muitos passam lá, muitos já passou, está passando e vai passar, mas aqui não. Aqui nós somos aqui predestinado, eleito, separado e aqui ungido do Senhor pela palavra do amor, do perdão aqui no coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.